Oi, amigas, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Imperfeita. Aqui onde a gente entende que ser imperfeita é possível e a gente pode ser a nossa melhor versão, mesmo assim. E hoje eu queria falar com vocês sobre vilões e mocinhos. Eu sempre tive uma tendência a gostar mais dos vilões e repelir um tanto mais os mocinhos, essas pessoas boazinhas demais das séries, novelas, filmes. E não é incomum a gente ver as pessoas falando disso. Por exemplo, o Loki, do irmão do Thor, da Marvel, todo mundo gosta muito dele. Ai, mas é só porque o ator é muito performático, né? Carismático. Ele sabe como conquistar. Mas não é só por isso. É porque aquele personagem, ele tem uma complexidade tão grande que muitas vezes o mocinho não consegue transmitir. E a gente não gosta dos vilões porque eles fazem coisas duvidosas, porque eles são maus e porque eles inerentemente querem ferrar com os outros. Mas sim porque a gente vê ali uma profundidade, uma complexidade de sentimentos, uma construção de personalidade que a gente consegue se identificar. A gente consegue ver naquele vilão que ele tem defeitos e qualidades, mas ele tá movido a ser feliz muitas vezes, né? E enquanto o mocinho, ele só quer ser perfeito e ele erra muitas vezes, só que sempre existe uma desculpa, porque ele tava tentando fazer o certo, ele tava tentando ser perfeito. E por que as pessoas não enxergam isso? Enquanto o vilão, normalmente é essa pessoa que está fazendo as coisas, tá errando, mas ele não fica pedindo desculpas, ele não fica querendo ser amado por todo mundo, diferente do mocinho. Eu até pensei sobre isso agora na última novela que teve, O Vale Tudo, que a Odete foi um personagem que conquistou o coração de muitos brasileiros. E é óbvio que é uma personagem que fez muitas coisas negativas, mas teve uma fala dela que eu achei muito interessante, que ela falou pro filho dela que ela não nasceu para ser mãe. E se ela fosse pai, todo mundo ia amar muito ela. Aí a gente começa a identificar, existe um peso em cima da mulher que vai ser mais egoísta, que vai pensar em si mesma. Eu não tô nem dizendo egoísta no sentido passa por cima dos outros, mas que pensa em si, que foca no seu bem-estar e não no outro, e que realmente quer ser feliz, independente dos outros. Não quer fazer os outros felizes. Ele quer ser feliz, ela quer ser feliz, na verdade, né? E muitas vezes a gente vê, assim, o vilão ou a vilã como algo muito negativo e que é odiado, mas a gente se identifica com ele. Mas ao mesmo tempo, a gente não quer ser essa pessoa que não é gostada. A gente quer ser o mocinho que é amado por todos. E quando a gente entra nessa dualidade em que a gente é uma pessoa que tem muitos defeitos, que tem muitas qualidades e que erra e acerta e a gente tá dando o nosso melhor. Só que ao mesmo tempo, quando você não consegue abraçar tudo isso, você tenta forçar uma perfeição que não existe. Uma perfeição que só vai fazer com que você se coloque numa caixinha e que você queira que os outros te aprovem. Então você coloca o teu sentimento de autoconfiança, o teu sentimento de amor próprio na mão dos outros, esperando que eles falem pra você, que eles gostam de você, que eles aprovam você, que eles te apoiem em relação àquilo que você quer fazer, porque você não tem essa capacidade emocional de bater no peito e falar, eu tô fazendo porque eu quero, porque essa é a minha visão de felicidade, porque eu estou indo pra esse caminho. Ao invés da gente ser as vilãs na visão dos outros e mocinhas na nossa própria realidade, a gente quer ser a mocinha na visão dos outros e acaba se tornando a vilã da nossa própria realidade. Porque você deixa de ser feliz. Porque você começa a viver uma realidade, uma vida tão montada que é impossível que você seja feliz, que é impossível que você se sinta bem, que é impossível que você tenha vontade realmente de acordar cada dia e pensar, não, eu tô mais feliz, eu tô mais bonita, eu tô melhor comigo mesma, porque você só tá vivendo pros outros. E é essa problemática que a gente começa a trazer na nossa vida, em que a gente quer ser mocinha pros outros, acaba sendo vilã pra nós mesmas, ao invés de ser vilã na vida dos outros e ser mocinha pra nós mesmas. E esse vilã que eu tô falando da gente ser, não é passar por cima dos outros, não é fazer atrocidades, não é você não se importar com ninguém, com o sentimento de ninguém, mas é simplesmente você ser uma pessoa mais egoísta. E egoísta aqui eu quero dizer, aquela pessoa que vai pensar em si, nos seus desejos, que sabe pra onde tá indo e que não tem medo de magoar uma pessoa no meio do caminho. E eu lembro muito quando eu comecei, antes de namorar, comecei a sair e eu sempre ouvia, nossa, você tem um coração gelado. Ouvia isso das minhas amigas mesmo, que
porque eu sabia muito bem o que eu queria, né? O futuro que eu queria, então o relacionamento que eu queria, a pessoa que eu queria do meu lado e como eu queria ser tratada. E como eu sabia disso tudo, eu não aceitava uma coisa mais ou menos. E nem uma coisa que podia ser legal e interessante e uma pessoa que eu gostasse ali, mas que não ia ser aquela pessoa do jeito que eu queria. Eu não queria, eu preferia não ter do meu lado. E eu não me apegava emocionalmente, não me deixava, não me permitia a me apegar emocionalmente nessa pessoa, porque ela não era a ideal, a certa pra mim, e não uma idealização louca, mas sim que eu sabia o que eu poderia ter do meu lado, e se aquela pessoa não era, eu preferia, beijo, tchau, vai ser feliz, eu não me importa, eu quero ser feliz também, vai ser feliz. Só que na visão das pessoas, da nossa sociedade, não é por mal que as pessoas fazem isso, mas na visão delas, uma mulher que fala que não quer determinada coisa, não quer determinada pessoa, que você pode ir embora, beijo, tchau, é uma pessoa, uma mulher que não tem coração gelado. Se você foca demais na sua carreira, você é uma pessoa que não pensa na família, que você não pensa nos seus filhos, então você não é tão boa assim. E tem até muitos questionamentos que, se a gente for parar para prestar atenção, são feitos para as mulheres e não são feitos para os homens, porque a visão que a gente tem é que o homem, naturalmente, ele pode ser mais egoísta, ele é mais egoísta e ele pode ser mais egoísta. Esse é o ponto. Então, você nunca vê alguém perguntando para um homem, qual foi a síndrome de impostor que ele teve que vencer para então conseguir ter sucesso na vida dele? Não. Assume-se que uma mulher teve síndrome de impostora, que ela sentiu que não era capaz, mas o homem, ninguém considera isso. Porque, realmente, a forma que desencaram feedbacks negativos é completamente diferente do que uma mulher. Mas tudo isso é por causa de uma certa programação mental. Enquanto a gente enxerga que, se a gente for pensar em nós mesmas, que se a gente focar no lado positivo e, olha, tive uma crítica negativa e o resto positivo, e a gente olhar para esse lado positivo, você é uma pessoa que não tá sendo perfeita. Porque a gente carrega essa coisa, não, eu tenho que ser perfeita, eu tenho que ser amada pelos outros, eu tenho que ser a mocinha da história. E não aceita ser vista pelos outros como a vilã. E óbvio que a gente pensaria assim, porque as vilãs, elas não têm um final feliz, né? Muitas vezes. A gente vê elas ficando sozinhas, elas sendo abandonadas, elas tristes, elas presas, sei lá, enfim, tem diversas formas de ter uma finalização de uma vilã, né? E ela nunca acaba bem e feliz. E daí a gente pensa, eu tenho que ser essa pessoa? Eu tenho que ser a pessoa que não vai ser gostada? Porque aquele vai ser meu fim. O teu subconsciente entende como vilã é um perigo. Eu não posso ser essa pessoa. Eu prefiro ser amada por todos, mesmo que eu não suporte a minha vida, do que odiada pelos outros, não gostada e receber críticas, do que se eu não tivesse a possibilidade de ser feliz e ser não gostada pelas outras pessoas. E isso é muito triste. É muito triste que a gente tenha que viver uma vida de aparências para as outras pessoas, ser a mocinha da vida dos outros e a vilã das nossas próprias vidas. E é por isso que eu assumi essa energia meio de vilã da história. Eu realmente não me importo se as pessoas estão gostando ou não do que eu tô fazendo. E isso é muito libertador, de verdade. Eu trato as pessoas bem, eu sou extremamente educada, eu sou extremamente simpática com as pessoas, só que eu não me importo se alguém chegar pra mim e falar, eu não gosto de você, tá tudo bem. Isso não faz a menor diferença na minha vida, porque eu realmente entendo que eu não preciso que todo mundo goste de mim. Eu não preciso que todo mundo concorde comigo. E isso eu digo até de pessoas próximas. Se uma pessoa próxima a mim, que gosta muito de mim, que eu gosto muito dela, não concorda comigo, com a minha visão de vida, com os meus passos, eu não posso fazer nada. A vida não é do outro, é minha. Então a única pessoa que vai ter que lidar com as consequências, com os desafios, com as felicidades sou eu. A única pessoa que tem a visão desse futuro sou eu. A única pessoa que sabe o que tá fazendo, por que está fazendo isso, sou eu. Se eu ficar deixando a minha vida na mão dos outros, eu não vou ser feliz. Eu entendo tão bem isso que eu realmente não me importo se outra pessoa tá gostando ou não do que eu tô fazendo. E isso, gente, isso é ser vilã. Na maior parte das vezes. Você falar não para algumas coisas, você botar limite, você não querer determinadas coisas, você falar, eu quero isso, e tá tudo bem você querer uma coisa diferente, mas eu não vou ir
até você, com você, nessa coisa diferente, porque a minha visão é completamente diferente, isso é ser uma vilã, na maior parte das vezes, na cabeça dos outros. Então, o que eu te proponho aqui é que você aceite ser a vilã na história dos outros e ser a mocinha na tua própria vida. E ser a mocinha para quem merece que você seja mocinha também. Porque muitas vezes a gente tá querendo ser bem vista e perfeita por pessoas que nem interessam pra gente. E dentro do nosso ambiente familiar, de amizade, de relacionamentos, a gente acaba se tornando a pessoa chata. A pessoa que é grosseira, a pessoa que não é bacana de se ter por perto. Porque você gasta tanto a tua energia querendo ser perfeito pros outros, que dentro você não é essa pessoa. Aí você acaba sendo o quê? Uma farsa. Uma farsa para as pessoas que convivem com você. Com as pessoas que te amam e que elas merecem a tua melhor versão. E não aquelas pessoas que te veem uma vez na vida, que te veem uma vez a cada 3 meses, que você quer impressionar porque de alguma forma você vai se sentir melhor se aquela pessoa disser que gosta de você. Eu tenho certeza que você vai se sentir muito melhor se você tiver pessoas de verdade do teu lado. Pessoas que realmente gostam de você, que escolhem estar do seu lado diariamente. E não pessoas que estão ali que você não sabe se ela gosta de você ou se ela gosta do que você faz por ela. Mas uma coisa que vai te ajudar a ser a vilã, né, e assumir essa energia mesmo, né, em que você não se importa muito com a opinião dos outros, é você ter racionalmente na tua cabeça tudo o que você quer alcançar. Que se você sabe para onde está indo e por que você está indo para lá, aí sim você consegue se movimentar, você consegue dizer não até para coisas que aparentemente são muito positivas, mas não são exatamente aquilo que você quer. Então, digamos aqui que você quer um emprego, e aí você quer um emprego, você vai ganhar 10 mil reais, e você recebe uma oportunidade que não é exatamente o emprego que você quer. Você listou lá, quero um emprego de 10 mil reais na empresa X, que eu vou ter um chefe bacana, que os meus colegas vão ser muito legais, eu vou gostar de estar ali convivendo com eles, e aí você recebe uma proposta em uma empresa que é legal, que o chefe aparentou ser muito bacana, respeitoso, que você gostou ali de algumas pessoas, que você bateu o olho, ou talvez você já conhecia alguém que ia trabalhar ali, mas o salário é de 4 mil reais. O que você vai fazer nesse momento? A tendência é que a mocinha da história iria dizer sim para essa chance, mas não é aquilo que ela quer. E se você diz não e aceita ser a vilã, digamos, né, desse momento, e fala, não é isso que eu quero aquilo, 10 mil reais é atrás disso que eu vou. Se você aceita ter esse momento, falar não, você tá dizendo pro universo o que você realmente quer, que você tem coragem, que você banca os teus desejos, que você é uma pessoa que tá aberta pro melhor, e não que você vai se contentar com alguma coisa mais ou menos. E qual que é o perigo se você se contentasse com uma coisa que é mais ou menos, que ainda é boa, mas não é exatamente aquilo que você quer? O perigo disso é que você vai se acostumar, você vai ficar acomodado naquela situação, muito provavelmente. Então, você, ao invés de ficar ali, não, mas eu vou ficar só 1 mês, 2 meses, vou continuar procurando outro emprego, você vai acabar ficando 1. Quem fica 1, fica 3. E se você fica 3, você vai ficar 5. E aí você tá preso naquele momento e você vai ficar se questionando, por que minha vida não melhora? Por que minha vida não melhora? Porque você não tem coragem. Porque você não tá bancando os teus desejos. E uma vilã que aceita ser vilã pros outros, ela banca, ela tem coragem, ela banca seus desejos, ela tem essa vontade dentro de si e ela sabe muito bem o que ela quer. E ela vai atrás disso, mesmo que os outros não gostem, mesmo que os outros critiquem, mesmo que os outros não queiram estar por perto, tá tudo bem. Se as pessoas não querem estar perto de você, se as pessoas não gostam de você, se as pessoas, elas te criticam, deixem elas aonde elas têm que ficar, que é no lugar delas, que não é na tua vida. Tá? Que é longe de você. Traga pra tua vida as pessoas que merecem estar ali. Mas não tem ninguém que me apoie. Então fica sozinha. É melhor estar sozinha do que mal acompanhada. O exemplo que eu dei de relacionamento, eu preferia estar sozinha do que mal acompanhada, gente. Era por isso que era muito mais fácil pra mim falar não do que falar, tá bom, você é meio legal, me divirto um pouquinho com você, vamos ter alguma coisa. Eu não queria. Eu não queria porque eu sabia que em algum momento aquilo ia ser
horrível pra mim. E eu ia querer sair daquela situação. Então, eu preferia falar, não é isso que eu quero. Ser extremamente racional nesse momento. Não é isso que eu quero, eu sei o que eu quero. Pronto, acabou, beijo, tchau. Do que me colocar, me permitir estar numa situação em que lá na frente eu vou me ferrar. Não, gente, não dá pra mim. E isso vale pra todas as áreas da sua vida. É igual, eu vou comer fora da dieta hoje. Hoje é segunda-feira, vou pedir uma pizza. Hoje é terça-feira, eu vou pedir um hambúrguer. Hoje é quarta-feira, eu vou comer um outro negócio que é fora. Você sempre vai sendo permissivo com você mesmo, que você vai cair num ciclo em que você não consegue sair dele, porque você não tem controle sobre os teus pensamentos, os teus sentimentos e sobre as tuas ações. É muito importante você ter isso. E é, sim, necessário ter um pensamento um tanto quanto frio, um tanto quanto racional para isso, que é essa vilã interior sua. Porque a vilã, se você prestar atenção nos filmes e séries e tudo mais, ela sempre é a pessoa que planeja, ela sempre é a pessoa que tá ali pensando, planejando e entendendo quais vão ser os passos para atingir tudo aquilo. Enquanto a pessoa, a boazinha, a mocinha, ela tá ali, a vida é maravilhosa, a vida é linda. E eu concordo que a vida é linda, a vida é maravilhosa. Mas a mocinha, ela espera que a vida e que os outros deem presentes pra ela. E porque ela é tão perfeita e ela merece isso. Enquanto a vilã, ela já tem essa energia do tipo, não, beleza, eu vou lá, vou fazer acontecer, porque eu quero que isso aconteça. E eu sei que eu mereço isso. E a mocinha não, a mocinha tá ali, ela espera. Por que você não faz isso por mim? Aí ela erra, e aí é sempre aquele lenga-lenga, sabe? De gente que não tem personalidade suficiente. Desculpa, gente. Mas enfim, nada contra as mocinhas, muitas vezes, né? Eu estou torcendo por elas também e gosto de algumas mocinhas, não são todas que são péssimas, mas não gosto quando é essa coisa sem sal. Enfim, mas a vilã normalmente é essa pessoa que tem essa personalidade forte, que ela sabe o que ela quer, que ela planeja, e é isso que a gente tem que trazer pra nossa vida, saber o que quer, planejar isso, não planejar nos micros detalhes, sabe? Até olhando para esse lado de manifestação, você definir o que você quer, como você quer se sentir e controlar os teus pensamentos e as tuas ações é muito mais importante do que você planejar por A mais B tudo o que você vai fazer. Até porque você não tem como controlar as bênçãos do universo e como tudo vai vir até você. Então, a ideia aqui é você mesclar um pouco dessas energias, né? Você aceitar, assim como uma vilã aceita, os próprios defeitos, entender e abraçar essa versão tua, que não é perfeita mesmo. E que você não tem que ser perfeita, não é pra ser perfeita. Se você quer ser uma pessoa autêntica, que atrai coisas maravilhosas, você vai ter que estar aberta pra esse lado negativo que existe dentro de você. E até mesmo aberta pra coisas negativas que vão existir na vida, na tua realidade, no teu dia a dia, entendendo que essas coisas são as coisas que vão te levar cada vez mais perto daquela vida que você tanto sonha. E você abraçar os teus defeitos é o que vai poder te tornar ainda melhor. Porque se você consegue olhar para os seus defeitos, você consegue melhorar eles. Agora, a pessoa que fica ignorando isso, achando que ela é boazinha demais, que ela é a mocinha da vida de todo mundo, a mocinha que ela sempre é uma vítima da vida, essa pessoa não consegue encarar os próprios defeitos, os próprios erros. Por fim, ela não consegue melhorar a própria vida. Porque a realidade é que nós somos responsáveis pela nossa realidade, pela nossa vida. E se você não consegue encarar isso, não consegue encarar o lado que talvez não seja tão bonito de primeira, aí você acaba se tornando essa pessoa muito inocente até, sabe? E aí, o lado que você tem que misturar, né, dessa mocinha, é esperar o lado positivo da vida. É confiar tanto em você quanto na vida, que se você tá indo pelo caminho certo, a vida vai te abençoar, a vida vai te entregar, né, algo positivo. A vida, Deus, o universo, enfim, você vai receber as bênçãos. Se você está no caminho, você vai receber essas bênçãos necessárias para que você continue no caminho, ou então, né, a recompensa. Eu não acredito muito na recompensa, porque eu acho que sempre a gente vai estar buscando algo maior, né? Então a gente alcança um nível, a gente quer alcançar o outro, e assim vai. A nossa vida acaba sendo motivada por alcançar determinadas coisas. Mas quando você abraça essa energia de vilã, a vida se torna mais leve no final das contas. Você pensa, não, mas os outros não vão gostar de mim. Sim, mas aí você pensa, tudo bem, se eles não gostam de mim é porque eles não deveriam estar na minha vida. Porque eu quero perto de mim quem gosta de mim.
quem se identifica comigo, quem eu também gosto, porque já parou pra pensar que talvez você também não goste daquela pessoa, que você só quer que ela te ame, te adore, mas você nem gosta dela, você nem gosta da personalidade dela, nem combina com você. E tá tudo bem, todo mundo pode não gostar de outras pessoas, então permita que as pessoas não gostem de você também. Se coloque nessa posição de insignificância, quase, como se fosse, e aceita que nem todo mundo vai gostar de você, nem todo mundo vai concordar com suas ações, e tá tudo bem, eles estão no direito deles, mas eles não podem impactar na sua vida, porque isso quem decide e quem permite é você. E outro ponto que a gente gosta muito dos vilões, né, e não gosta tanto dos mocinhos, é que os vilões, normalmente, eles têm uma profundidade, uma complexidade muito grande que faz com que a gente se identifique. Então, os atores, né, eles fazem isso muito bem, trazem à tona os defeitos e a história do porquê que aconteceu aquilo, porquê que ele ficou daquela forma, porquê que ele é amargurado, e a gente entende isso. A gente, né, talvez não tenha vivido a mesma coisa que aquele vilão viveu, mas você consegue se identificar com aquele sentimento, você consegue entender aquilo. Enquanto o mocinho que é sempre perfeito, é sempre bonitinho, é sempre tchu-tchu-tchu, você não se identifica com ele, porque você não é tchu-tchu-tchu na tua vida. Você tem defeito, você acorda descabelada, você acorda, você não tá bonita, você não tá bem-humorada todos os dias, você não é amorosa e super, ai, que amor, toda hora. Você tem uma personalidade, você tem uma complexidade, você tem uma profundidade em que você não consegue se enxergar num mocinho. Essa é a real. E a gente consegue se enxergar muito mais no vilão. Então, em muitos momentos, a gente vai até torcer pelo vilão e deixar o mocinho meio de, ai, tá bom. Torcendo por ele também, mas meio, ai, não sei se eu adoro tanto ele assim, mas queria que o vilão se desse bem também, né? Óbvio que depende do vilão e da mocinha, né? Mas o ponto é, a gente não gosta de pessoas que são insonsas, sem graça, sem sal. E nós não somos pessoas assim. E eu sei disso porque se você tá ouvindo esse podcast, é porque você é uma mulher maravilhosa, legal, interessante, profunda, complexa. E que você tem que olhar pra si mesma, ver tanto as suas qualidades e olhar pros seus defeitos, pras suas sombras e amar elas. Permitir que elas existam. E olhando pra elas e permitindo que elas existam, você consegue mudar elas, transformar elas para o que você quiser. Esse é o episódio de hoje. Eu espero que tenha feito diferença no seu dia. Me conta aqui o que você acha sobre isso. E também me conta o que você quer ver nos próximos episódios. Deixa aqui na sugestão. E lembra de seguir o canal, tá bom? Vejo vocês semana que vem. Um beijo e até mais.